Bem-vindo ao canal, eu sou a Andressa e eu quero compartilhar com você como que foi a minha experiência com alimentar bem, como eu conheci, né, esse mundo aí de querer comer de forma saudável, fazer atividade física, um estilo de vida mais saudável, quebrando as crenças limitantes, tendo experiências diferentes. Quando eu iniciei, eu não estava numa fase muito boa, estava numa fase, eu posso dizer que difíceis da minha vida mesmo. Eu tinha sofrido um acidente de moto, quebrei o fêmur, fraturei. Eu vou deixar uma fotinha aqui do meu raio-x para vocês sentirem um pouquinho essa experiência comigo, que foi uma experiência traumática e muito dolorosa. E nesse processo eu passei por 3 cirurgias e nesse tempo eu fiquei muito tempo deitada, sem poder nem levantar para poder, né, pegar um copo de água, tomar banho, tudo eu dependia de alguém para fazer para mim. Em 2015 para 2016, eu estava saindo do trabalho e fui de moto, eu e meu marido fomos de moto para casa dela. E nesse trecho, né, nesse caminho até chegar lá, o carro sem sinalizar, dois erros aí, né, gente? Fatalidades, né? Freou bruscamente na nossa frente sem sinalizar. E como ele tava conversando e olhando um pouquinho para trás, e conversava comigo, olhava para frente, aquela coisa assim bem rápida, mas nesse bem rápida, 1 segundo de distração, a gente colidiu na traseira do carro. Nesse colidir, eu bati a perna no carro, fui um pouco para frente dele. Eu lembro que eu só arranquei o capacete, destravei ele aqui. Na hora que eu vi, eu só joguei ele para trás e comecei a gritar. Eu gritava, meu Deus, socorro. Só, não é um só, né, mas vamos dizer assim, lembrei de Deus, que é o mais importante para mim. E gritava, meu Deus, me ajuda, socorro. Eu literalmente entrei em choque. Ali foram uns segundos que eu fiquei assim. Aí na hora que eu perdi as forças, eu só caí de lado e fiquei deitada, esperando o SAMU chegar. O meu marido, ele cortou o joelho, deu uma fratura, não deu fratura, mas um corte muito profundo no joelho. Aquela tala, colocar a gente na maca, eu não sei se fala maca. Gente, se eu errar nomes aqui, me perdoem, tá? Eu não sei o nome de tudo. Inclusive, até anotei uns aqui que eu não sei todos esses nomes. Gente, que dor é aquela? Na hora de virar o corpo da gente pra endireitar, colocar aquela estabilizadora, eu acho, da coluna, no pescoço. Gente, era muita dor na coluna. E aqueles pensamentos aceleradíssimos, com medo de ter prejudicado a minha coluna, o meu quadril. Ou vem pensamentos horríveis nesse momento, né? De não ter mais jeito a minha perna, alguma coisa, sabe? Só vem coisa ruim. E o que me acalmou muito no momento foi... eu comecei a cantar. Eu não lembro que hino eu tava cantando. Foi por ter muito tempo e eu acho que o acontecimento todo. Eu cantava baixinho. E, graças a Deus, gente, Deus me ajudando em tudo. Eu lembro que tava passando, tava de moto, o enfermeiro parou, né, viu o acidente, ele era enfermeiro. Ele deu aqueles primeira assistência ali pra me acalmar, conversando comigo, aquela parte assim psicológica, conversando pra mim não dormir, pra ele não deixou eu dormir, porque a gente começa a querer, o trauma, o choque é tão grande que você começa a querer apagar ali, né? Conversando. Gente, eu esqueci meu endereço, ele perguntou meu endereço. Eu esqueci meu próprio nome. Ele perguntou meu nome, eu fiquei assim, uns 10 segundos pra lembrar meu próprio nome. Então ele tentando me trazer ali mais, de uma forma mais consciente, até o SAMU chegar. Enfim, me imobilizaram, me levaram, fiz a primeira cirurgia.
colocaram, foi o nome que eu anotei aqui porque eu não sei, colocaram um fixador externo, né? A primeira cirurgia foi um fixador externo. Se eu conseguir achar uma foto aqui desse fixador externo, eu coloco aqui na tela pra vocês. Coloquei esse fixador. Aí, passado, se eu não me engano, foi de 13 a 15 dias ali internada. Gente, que experiência foi essa internada naquele hospital? Senhor. E tudo pelo SUS. SUS foi muito bom, mas também tem a parte que não é muito legal. Eu fiquei aguardando a cirurgia. Gente, esse aguardar foi um inferno pra mim. Junta o meu temperamento melancólico com o trauma de tudo. Começou a me dar crises de ansiedade no hospital, que foi horrível. Porque era muita dor. Na hora de fazer os curativos, gente, eu literalmente gemia de dor. Eu sei que tem gente que sofre acidente muito pior, sofre muito mais. Só que, eu tô falando a minha experiência, gente, o que foi aquilo? Tinha que, às vezes, né, essa parte da coxa da gente, pelo menos eu tava bem um pouquinho assim, fofinha, né? Na hora que levantava aqui o quadril pra limpar, por baixo, fazer aquele curativo ao redor dos ferros, que era mais de um. Ou na hora da higiene pessoal, que tinha que virar o corpo. Aí aquilo, o bumbum pesa, que ficou bem na coxa mesmo, vocês vão ver a foto. E aquilo pesava um pouco, doía, porque a carne mexia no ferro. Aquilo era uma dor que misericórdia. Aí, higiene pessoal, tudo no leito. Então foi um processo difícil demais pra mim. Eu comecei a indagar, a dar crise de ansiedade, a indagar Deus, né? Por que aquilo estava acontecendo comigo? A outra aqui, né? Querendo tirar satisfação com Deus. Tem cabimento? Também que o amor de Deus, gente, a misericórdia dele é grande. E ele nos ama demais. E não leva essas coisas em conta. Então, eu ficava, Senhor, por que isso tá acontecendo comigo? Tanta gente ruim no mundo por aí. Tanta gente ruim, né? Fazendo mal para as outras pessoas. E eu tava apenas saindo do meu trabalho pra fazer uma outra coisa ali e tal. Por que isso acontece? Por que isso tinha que acontecer comigo? Eu tento falar mais devagar, gente, pra não embolar tudo aqui. Por que isso tinha que acontecer comigo? Por que não com fulano, que é assim, que é assado, não sei o quê? Fica por aí pecando. Olha a cabeça de uma pessoa que tá conseguindo processar. Eu querer ir no banheiro e não poder. Eu querer beber uma água e depender de uma pessoa pra me dar um copo de água na boca, comer, enfim, tudo dependendo. Passou ali esses dias, fiz a segunda cirurgia, que é a arte intramedular. Vou tentar colocar ela aqui na foto também. Aqui, a foto dela aqui no vídeo também. Que é uma arte de ferro que ela vai por dentro do osso, tem aquela furadeirinha que fura dentro do fêmur pra colocar por dentro ali e tal. Coloquei essa intramedular, essa arte intramedular, que é um tubo de ferro na medula do osso. Fiz a abençoada cirurgia, passou uns dias ali, recebi alta, fui pra casa. Aí que começa, eu achei que tava difícil. Aí que começou o outro processo em casa. No hospital é cadeira de roda, enfermeiro, né? Tem o acompanhante e tudo. Em casa, você precisa de quem arruma a casa pra você, quem cuida de você o tempo todo. Depender das pessoas. Gente, eu tive uma experiência do que é precisar das pessoas, que outros que já passaram por isso sabem do que eu tô falando. O que é precisar dos outros para ir no banheiro, para beber uma água, você poder levantar. Gente, eu passei a valorizar tanto isso. Foi uma experiência que eu vou carregar comigo pro resto da vida, por ser grata, até se eu conseguir levantar ali e pegar isso aqui. Sempre, sempre, sempre. Aquilo mexeu muito com o meu psicológico, muito, muito mesmo.
eu não queria aceitar o porquê que eu tô passando por isso. E para tomar banho, para sair da cama, aquela dificuldade. Teve o processo da muleta. Eu fiquei ali acho que uma semana só de cadeira de roda, mais ou menos, para poder ir pro banho, porque eu tava sentindo muita dor. E eu achava que quando eu parasse de andar de bengala, já fosse começar a fazer umas atividades ali de... como é que é a palavra? Quando a gente tem que ir exercitando pra ir trabalhando de novo o músculo. Porque nesse tempo, já tá indo mais de mês aí, viu, gente? Tô resumindo aqui, mas vai 1, 2, 3 meses. E fui pra parte da muleta. Da bengala, desculpa, da bengala. E eu achei que quando eu largasse a bengala, eu não estaria mancando. E pra minha surpresa, estava mancando. E muito, gente, e muito, muito mesmo. Aí eu fiquei com aquela dúvida cruel na minha cabeça. Eu tô mancando por causa da arte ou é porque a minha perna ficou menor, ficou alguma coisa diferente, eu vou mancar pro resto da minha vida? Gente, não era um mancadinho de leve, não, era muito. De ficar assim. Aquilo foi mexendo com a minha autoestima, com o meu psicológico, eu fui pegando raiva da vida, sabe? Começou a me dar sintomas depressivos, eu fui ficando de um jeito que eu me forçava a ficar bem. Eu me arrumava, eu tentava fazer as coisas em casa, fazia de tudo pra ficar feliz. E seguia essa parte com essa arte aí, porque meu osso demorou muito a colar. Foi mais ou menos 1 ano e meio esse processo mancando, trabalhando no psicológico pra não dar uma depressão e tudo. Tentava pensar que, nossa, que futilidade, né? Eu preocupada com isso, tem gente que perde uma perna. Eu ficava tentando trabalhar meu psicológico nisso. Não procurei ajuda profissional, deveria ter procurado, não procurei. Não caiu essa ficha, entrava questão financeira também. E foi indo. Quando eu fiz, aí entrar para a terceira cirurgia, que eu fiz a retirada. Aguardei o tempo de colar o osso e sair essa cirurgia pelo SUS. E graças a Deus deu certo. Gente, foi muita oração. E esse período, eu tive umas experiências com Deus muito profunda. Esse sofrimento, essa fase, foi uma fase que eu fiquei encostada, né? Tava de carteira assinada, fiquei encostada e tudo. Foi uma fase que eu tive uma experiência muito profunda com Deus, né? Espiritualmente, tudo. Me voltei para mim mesmo, para dentro de mim e busquei mais a Deus. Fui usando aquele tempo que eu ficava em casa, na época eu não tinha filho ainda. Eu tive muito apoio da minha família, mas depois tem aquele período que você tá bem, você pode continuar, mesmo mancando ali, mas você tá tranquilo. Iniciei atividade física, mesmo que doía um pouco, porque a barra ficou passando no meu quadril um pouco, ela doía, mas iniciei ali atividade física. E nesse período todo, de 1 ano e meio e tudo, antes de fazer a academia, tava pulando um pouco essa parte, eu comecei a pesquisar sobre como me alimentar bem para não ganhar peso. Porque eu ficava muito deitada, até ter tido autorização para fazer academia. E muito, muito, muito deitada, e meu músculo desse lado direito, a perna que quebrou, foi... Gente, eu tinha um glúteo durinho aqui, porque é o que aguentava mais o peso, e o outro aqui embaixo. Era uma coisa assim, feia, né? Então, outra palavra, era feio mesmo. Nossa, que pra mulher, gente, vocês que é mulher, vocês sabem. Você põe uma calça jeans, você põe um vestido. Aqui, em outro momento eu mostro, eu em pé, aqui quando faz o quadril assim, essa voltinha do quadril ficou mais fundinho do lado onde fez o corte. Então a minha autoestima foi só ladeira abaixo. Foi aquela coisa assim, sem... E fui pesquisando sobre alimentação, atividade física, e minha cabeça foi entrando naquilo.
fui aprendendo o que os alimentos fazem no organismo, a importância daquele alimento, chás, e fui me envolvendo e apaixonando por esse processo, né, de vida saudável, vida fitness, e fui me apaixonando. E segui essa linha até eu ter meu bebê, meu filho. Vou gravar um outro vídeo sobre isso. E segui firme até aí. Teve um... engordei uns quilinhos na minha gestação, 26 quilos. Vou fazer um vídeo só específico sobre e como eu perdi esses 26 quilos pós-gestação. E me apaixonei. Gente, e o que eu quero passar pra você nesse vídeo, é que coisas ruins acontecem. Coisas ruins acontecem. Do nada. Você pode estar bem e do nada acontecer as coisas e você não entendeu o porquê aquilo tá acontecendo. O que que tá acontecendo comigo? O que aconteceu na minha vida? Isso me gerou um trauma que eu sempre achava, isso durou um bom tempo, que quando tivesse tudo bem, a qualquer momento, algo ruim iria acontecer. E ia acabar com a minha alegria. Eu carreguei isso muito tempo. E foi esse processo de autoconhecimento. Fui buscando autoconhecimento. Fui ficando muito sozinha, tempo ocioso. Fui me apaixonando pela leitura. Buscando conhecimento nessa área de alimentação, atividade física. Fui remodulando toda a minha rotina. Fui aprendendo a olhar a vida diferente. Aquilo que me aconteceu me obrigou a olhar a vida diferente, a ver diferente, a sentir as coisas diferentes, a valorizar mais as coisas. Como eu disse, o ato de eu poder levantar e pegar um copo, que às vezes é tão natural, que ali pra mim era uma maravilha, gente. O que eu mais desejava, eu sou cristã, sou evangélica, e na época, depois de passado ali um ano, entre 8 meses a um ano, às vezes eu queria ajoelhar para poder orar e não conseguia, eu ficava, Jesus, eu não posso nem sequer ajoelhar. Não que ele ouve menos ou mais a minha oração se eu ajoelhasse ou não, não era isso. Era a questão do fazer, de eu ver coisas que pra mim era tão simples e eu não podia mais fazer. E que eu tinha um processo de esperar. E nesse processo eu fui aprendendo a cada vez mais ouvir a voz de Deus, ouvir a intuição, que a intuição nada mais é do que o Espírito Santo, Deus usando o Espírito Santo falando com a gente. Então eu fui tendo essa experiência, lendo mais a Bíblia, tirando um tempo maior com Deus. Eu lembro que eu acordava de madrugada, me dava aquela angústia, aquela ansiedade, querendo tirar essa arte da minha perna para poder, né, descobrir, tô mancando ou não tô, vou ficar assim o resto da vida ou não. Eu lembro que especificamente numa madrugada, ouvindo uns louvores ali, isso já bem tarde, já quase madrugada. Peguei, comecei a orar e senti de ir pro lado de fora, né? Saí de dentro de casa, fui lá no quintal, olhei pro céu, comecei a orar, fiz uma oração tão profunda, assim, da alma mesmo. Comecei a orar e falar, Senhor, eu não aguento mais isso. Eu não consigo mais. Porque não era só uma questão, o mancar, o dor, porque eu também sentia dor quando eu tava andando. Mesmo depois de já ter colado o osso e tudo. Era porque a arte tinha ficado maior. Era toda aquela questão psicológica mesmo, sabe? Que ele vai, não vai, de sintomas depressivos, com ansiedade, com baixa autoestima, com um monte de coisa. Aquela questão depois que eu começar a querer trabalhar novamente, que eu vou ter resistência para ficar em pé, como que eu vou recompor esse glúteo, enfim, um monte de coisa. E fui orando. E aquilo tudo me gerava muita angústia e ansiedade. E nesse dia eu fiz uma oração do fundo do meu coração, uma oração profunda. Senhor,
abençoa que dê certo essa cirurgia pra mim o mais rápido possível, eu não aguento mais. Gente, foi menos de 15 dias. Não tenho certeza se foi os 15 dias certinho, porque já faz muito tempo. O hospital me liga e a cirurgia sai, deu certo. Tornei, fiz. Gente, quanto que eu fiquei feliz de ter feito essa cirurgia, essa retirada. E aí veio o processo de colocar tudo no lugar. Não tava mancando, glória a Deus, não tava mancando mais. Tirei. E ali começou a parte de recuperação dessa perna, que tava praticamente os músculos mortinhos. Tem os nomes, né, mais certinho de falar. Eu fiz umas anotações aqui e eu vou compartilhando com vocês, tá, gente? Tanto de papel. Eu amo escrever, eu amo ler. Vocês vão ver vários vídeos meus aqui sobre estudos. E nesse processo, eu fui mudando os meus hábitos, mudando minha alimentação, mudando tudo. Então, depois desse acidente, eu fui conhecendo um outro universo. Isso me deu muito gás, né, pra continuar, me ajudou muito. Primeiramente Deus, as experiências que eu tive com Ele, o lado espiritual, unido ali com eu cuidar do meu templo, né, do templo do Espírito Santo. E fui seguindo um novo estilo de vida. Primeiramente o Espírito Santo me conduzindo, me orientando em tudo que eu tinha que fazer para mim sair daquilo, para mim pegar o que eu ia aprender com aquilo tudo e colocar em prática. E que futuramente até ajudar outras pessoas com essas experiências que eu tive. E trazer uma nova fase para minha vida de um autoconhecimento. Que é algo ruim, transformando algo ruim em algo bom. Porque senão, se eu não mudasse a minha mentalidade, as minhas crenças, da forma de me alimentar, a forma de ver a vida, de tudo, eu ia continuar sendo aquela mesma pessoa. Eu passei a ver a vida diferente. Eu aprendi a ver a vida diferente. Vai ser bem rápido. Eu tava num culto e, se eu não me engano, é Gisele Nascimento. Ela é irmã do Matos Nascimento, um cantor evangélico. Quem é das antigas vai saber de quem eu tô falando. E ela foi num evento na minha igreja cantar. E nesse dia eu estava pode-se dizer como obreiro, recepcionista. Vamos, né, para termos mais, caso você não é cristão, você vai entender. Fica ali em pé, auxiliando visitantes que chegam, alguma coisa que acontecer durante o culto. Aquela pessoa tá ali, tem mais de uma, né, fica uma das para auxiliar. Eu tava ali auxiliando e não conseguindo. Isso já depois de muito tempo. Já tinha feito cirurgia, já tinha feito, já tava bem. E sempre com essa perna mais fraca. Nunca tinha conseguido pôr ela 100% igual a outra, sabe? E com dificuldade de ficar em pé. E ela sempre doendo. A musculatura só, tá, gente? Por fraqueza mesmo. Incomodada. Falei, Senhor, até hoje isso me incomoda. Por que que tinha que acontecer, gente? Até hoje. E eu com esse negócio do porquê, né? A cantora, a Gisele Nascimento, eu no cantinho assim na parede. Assim, né? Aqui comigo orando e perguntando a Deus isso. E ele assim, com a perna tentando mexer ela. Aí essa cantora chega, me abraça e fala assim, eu orando isso, Senhor, por quê? Isso, nossa, até hoje isso me incomodando. Nossa, aqueles filhos melancólicos reclamam. Oh, meu pai, não sei o que, tarará, né? Aí ela me abraça, eu até me emociono, sabe? Porque ela, usada por Deus, falou assim, um dia você vai entender tudo isso que tá acontecendo. Um dia você vai entender. E era a minha oração ali, ó. Eu não orei em voz alta, eu tava orando como eu tava em pé e de olho. Aquela coisa assim, você ora um pouquinho, abre o olho. Então eu tava orando em espírito, tava orando em pensamento. Então foi realmente Deus falando comigo aquele dia. Ele me ouviu. E foi experiências assim,
que me aproximou mais de Deus, me manteve firme até aqui, para continuar um propósito de levar a palavra de Deus às pessoas, fazer a vontade dele. Depois, com o passar dos anos, eu me formei em psicanalista, alguns anos depois, com base cristã, e aprofundando meu conhecimento na parte psicológica, na parte emocional, aliados com a palavra de Deus, para ajudar pessoas. E aqui estou. Esse vídeo vai ficar longo, não sei se você chegou até o final. Deixe um recadinho, um amém. Falei, eu cheguei até o final. E muito, muito obrigado por assistir esse vídeo. Vou gravar outros, que é sobre a minha gestação, emagrecimento, como eu perdi os 26 quilos. Gente, na minha gestação eu cheguei a 90 quilos. Tô com a caderneta, opa, da gestante. E, gente, eu fui relembrar algumas coisas. 90 quilos, na hora que eu olhei aquilo eu não acreditei. Sendo que eu passei, né? Então é isso. Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Vai vir outros vídeos. Não esqueça de deixar o seu joinha, de me seguir se você não segue, que outros vídeos virão. E muito obrigada por me dar a sua atenção. Obrigado por assistir até aqui. Tchau.